A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para estar trazendo mais uma palavra de Deus para a minha e a sua meditação. Nesses dias atuais nós estamos ouvindo muitos rumores a respeito de como servir a Deus e não servir a Deus. O apóstolo Paulo, ele no decorrer da sua trajetória, a Bíblia vai nos alertar que ele começou mais um homem chamado Barnabé, a sua missão, ok? E em algum tempo depois, eles dois se desentenderam. Mas a Bíblia vai dizer que Barnabé pega o Marcos e segue para Chipre. O Chipre é uma cidade aonde eles possivelmente tinham fundado uma igreja. Também nós vemos que Paulo escolhe Silas e partiu também para fazer uma visita às congregações da qual Paulo havia deixado anunciado o evangelho da palavra de Deus. Muito bem, nós vemos que esses dois homens de Deus, Barnabé e Paulo, foi um dos homens fundadores e pregadores da palavra de Deus no início da igreja primitiva. Só que depois eles desentenderam não para causar disseções e heresia, não, eles não andaram mais como acordo, foi porque eles tinham começado uma obra e depois Barnabé escolhe que Paulo deveria chamar o seu sobrinho Marcos para fazer essa viagem. Ou seja, Paulo entendeu que não seria bom que Marcos fosse, pois ele tinha começado e tinha fugido desta obra. Ou seja, quando o cerco apertou mesmo, a perseguição mesmo contra os cristãos, Marcos fugiu e ficou então Paulo e Barnabé. E Paulo achou por bem que Marcos não fosse com ele nessa visita às congregações que havia fundado, ok? Agora hoje, nos dias atuais, nós vemos pessoas falando muita heresia e defamando e criticando muitos irmãos. Nós devemos aprender que a nossa briga não é contra carne nem sangue. Na minha Bíblia está escrito isso e na sua Bíblia também. Se você é um leitor da palavra de Deus, você vai entender que na sua Bíblia está escrito que a minha luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principado e potestade. Assim como a sua luta, você meu irmão, você minha irmã que me ouve, a sua luta não é contra o seu irmão, não é contra carne, não é contra sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra as forças malignas de Satanás, ok? Outra coisa que eu quero deixar bem claro, de acordo com o que está na palavra de Deus, não o que eu penso, mas sim o que está escrito. Muitas pessoas criticando porque alguns saíram do meio deles. Nós precisamos entender que há 3 possibilidades disso acontecer. Qual é? Primeiro, não tendo a comida adequada no aprisco. Segundo, não ser cuidado pelo seu pastor. E terceiro, não ter a amizade e o comportamento ideal e não ter a ajuda necessária que a ovelha precisa. Ou seja, tem situação que a ovelha precisa de um ombro amigo, de um companheirismo para ajudar nas lutas e na dificuldade. Muitos saem perdendo porque não está existindo isso no nosso meio. Pessoas pregando o amor, mas não cumprem o que prega. Pessoas que ensinam palavras que não estão de acordo com as escrituras sagradas. E quando as pessoas passam a estudar a palavra de Deus, elas entendem que essa pessoa não é realmente um servo de Deus, pois ela está ocultando a verdadeira palavra genuína de Deus. São pessoas que confessam que conhecem a Deus,
Pessoas que dizem que amam a Deus, pessoas que dizem que servem a Deus, mas quando parte para suas práticas, para suas obras, elas negam realmente que conhecem a Deus. Muitas pessoas hoje estão saindo de alguns templos e indo para outros lugares, porque pessoas estão agredindo com palavras, pessoa que não está tendo maturidade de como lidar em diversas situações, pessoas que acham que elas são donas das igrejas. Elas esqueceram que a igreja é de Cristo. Elas esqueceram que quem pagou o preço foi Cristo. Elas esqueceram que quem salva é Cristo. Eu, como um líder de igreja, eu preciso entender dentro das Escrituras que a minha missão é cuidar do povo de Deus e zelar pelo povo de Deus. Mas chegará um momento, uma situação que algumas pessoas não irão concordar com minha forma de ensino e de pensar e de conduzir o povo de Deus. E aí pode gerar que algumas pessoas podem sair da congregação e até mesmo do domínio pastoral da qual eu exerço. Mas eu tenho que entender o seguinte: essas pessoas não vão se tornar meus inimigos, essas pessoas não vão se tornar pessoas perdidas, essas pessoas não vão se tornar pessoas que não merecem a salvação. Não. Eu devo entender que a única forma de segurar as pessoas no templo é somente pregando a verdadeira palavra de Deus, não somente pregar, mas praticar, ensinar, mostrar na prática o que realmente eu estou ensinando, ok? É muito fácil nós vermos pessoas atacando irmãos e irmãs nas redes sociais, dizendo que pessoas não precisam mudar de igreja para ter uma vida transformada, mas sim elas que precisam ser transformadas. Até aí eu entendo que as pessoas, talvez neste ambiente, elas não receberam essa transformação por falta de incapacitação e por falta de amor próprio pelas essas pessoas. Onde pessoas querem ver os templos super cheios, mas não querem ajudar as almas. Nós vemos hoje milhares de pessoas se convertem ao Evangelho e as pessoas pegam e anotam seus nomes, mas se realmente elas se importarem, elas não pegam somente o nome dessas pessoas. Elas vão atrás dela e começam a evangelizar e trazer para junto deles. Interessante que nós vemos que muitas vezes pessoas aceitam a Cristo e nunca mais voltam naquela congregação. Por que será? Porque pessoas não receberam uma orientação sincera e verdadeira. Pessoas que ouviram falar, mas quando provaram as suas obras, mostraram que realmente não são o que pregam, ok? Eu estou falando isso porque vai ter situação que pessoas irão sair do nosso meio, assim como também chegarão pessoas no nosso meio. E a nossa missão como servo de Deus é aceitar essas pessoas, ensinar a verdadeira e genuína palavra de Deus e mostrar que não há outro caminho a qual possa nos conduzir a Cristo, a não sendo pelo sacrifício perfeito de Jesus, ok? Por isso, você, meu irmão, você, minha irmã, não vamos de forma nenhuma andarmos divididos, mas sim é momento de nós se unirmos. Não importa a denominação que você seja, que você congrega, a minha missão e a sua é pregar as boas novas do Evangelho. A minha missão e a sua é evangelizar a boa palavra de Deus. Para de atacar os seus irmãos, as suas irmãs, e vamos pregar o Evangelho, pois o reino de Deus é chegado. É tempo de nós ganhar almas para o reino.
Vamos parar de meninice, vamos fazer coisas de adulto, que é andar no caminho conforme a vontade do Senhor. Enquanto as pessoas atacam um e outro, as almas estão perecendo, as almas estão morrendo. E a Bíblia deixa bem claro que eu e você, como conhecedor da palavra, quando nós não evangelizamos a palavra, essas pessoas que estão partindo, que poderia ouvir e se converter ao evangelho, eu e você iremos pagar pelo sangue delas. Enquanto você está aí discutindo com seu irmão, comece a trabalhar para o reino de Deus, comece a pregar boa palavra, comece a mostrar que só há salvação em Cristo Jesus. Ok, meu irmão, você, minha irmã que me ouve, vamos trabalhar junto. Você trabalha aí na sua congregação pregando o evangelho, eu trabalho na minha pregando o evangelho, e vamos ganhar alma para o reino de Deus. Você lembra que Israel tinha 12 tribos, e qual que era a função dessas 12 tribos? Um só propósito: adorar o único Deus e cuidar de cada um, tudo como se fosse um só corpo. Quando um de Israel estava em guerra, todos estavam aliados para defender. Hoje nós vemos irmão contra irmão, irmã contra irmã, uma dizendo tantas coisas absurdas contra os seus irmãos, pastores, obreiros, tudo atacando um ao outro, como se ele somente fosse dono da verdade. Meu irmão, assim como você tem uma palavra de Deus, muitos irmãos também têm. Assim como você sabe manusear a palavra, muitos irmãos também sabem. Vê Paulo e Barnabé. Barnabé sabia muito bem manusear a palavra de Deus. Paulo também sabia manusear muito bem a palavra de Deus. Mas chegou um momento que eles não puderam andar mais juntos. Mas eles não entraram em contenda trágica de não querer mais pregar o evangelho. Não. Eles se dividiram, cada um seguiu o seu caminho, mas fazendo a vontade de Deus. Veja que a minha missão e a sua, mesmo que nós andemos por um lado e você pelo outro, mas o nosso foco tem que ser somente Jesus Cristo. Prega para as pessoas que você conhece, que eu prego para as que eu conheço, e o nome do Senhor vai ser glorificado, ok? Se você ouviu essa palavra, é tempo de nós se unirmos em oração e buscando cada vez mais o preenchimento pelo Espírito Santo de Deus, e parar, irmão, com essas contendas, achando que só a minha congregação é que salva, achando que só Jesus está na minha congregação e na sua não está, ou você acha que na sua está e na minha não está. Vamos parar com isso, irmão. O Senhor não nos chamou para a confusão, o Senhor nos chamou para a santificação. A minha missão e a tua é pregar o evangelho a todo mundo e a toda criatura. Se tem alguém que não concordou em andar comigo, eu tenho que entender e abençoar ele, porque a palavra de Deus diz que da minha boca e da sua boca nunca saia palavra torpe, ou seja, palavras de maldição, palavras que vá contra os princípios estabelecidos por Deus. E hoje nós vemos tantos homens que se denominam ser de Deus, e nós vemos tanta maldição saindo da boca desses homens. Em vez de estar abençoando os irmãos que estão na caminhada, que estão pregando o evangelho, as pessoas estão maldizendo, criticando, caluniando. Irmão, Deus não chamou nós para isso. Ele chamou foi para nós lutar contra principado e potestade. Se você entendeu essa mensagem, vamos junto buscar cada vez mais a presença de Deus, vamos ganhar almas para o reino de Deus, vamos andar unidos no corpo de Cristo, ok? Deus venha te abençoar poderosamente e abrir cada vez mais o seu e o meu entendimento
para que nós ganhem cada vez mais alma para o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe seu ministério aí onde você estiver, que você ganhe muitas almas para o reino de Deus, que pode ter certeza que aqui aonde eu estou, eu também vou trabalhar para o reino, para ganhar almas para Cristo. E em breve, irmão, nós se encontraremos reunidos em um só lugar, glorificando e bendizendo o nome do Senhor, e receberemos da parte de Deus o nosso galardão. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus nos permitir. Se você gostou dessas palavras, é palavra simples, mas é de coração, é de acordo com a palavra de Deus. Se inscreve no nosso canal, siga a nossa página para que você não perca os próximos vídeos. Fique com Deus e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Amém.